Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos continuar em Levíticos, leiam, né, os 17, 18 e 19 completos aí para vocês entenderem a palavra, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar para chegar mais vidas, tá bom? E se inscrever no canal também. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar na Tua presença, Senhor. Diante, Pai, da Tua majestade, estudando e aprendendo mais de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Senhor. Tira, Senhor, do nosso caminho tudo aquilo que nos contamina, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui fala, Moisés continua falando de coisas que eles não podem fazer, né? Que o povo de Israel não podia fazer. E aí, dois pedacinhos aqui que me chamaram a atenção, foi no 18, um que diz: Então o Senhor disse a Moisés. Aonde? 18:1. Desculpa. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde viviam, nem como o povo de Canaã, para onde estou os levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aqui Deus está falando de várias práticas de perversão, né? De coisas que eles não podiam fazer e nem imitar, né? Ali é o povo do Egito, da onde eles saíram ou onde eles iam entrar, ainda em Canaã. Isso nos mostra, né, que a gente tem que ser a diferença onde a gente estiver. Não viver de uma maneira dentro da igreja e de outra maneira fora da igreja, né? Temos que ser santos como Deus é santo. Ele até repete esse pequeno versículo aqui no 19, né? Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santos. Então, todo tempo temos que nos santificando. O mundo hoje em dia está muito igualado, né? O mundo está entrando dentro da igreja de uma forma assim bem explícita, né? A igreja está permitindo que o mundo entre, na verdade, né? Sim, a igreja que está permitindo, né? E a gente leva isso como normal. Mas a gente tem que ser santo como Deus é santo, né? Muitas das vezes é levado isso como religiosidade ou santarrice, mas não, o crente, o verdadeiro cristão, ele é diferente, né? Sim. Porque ele é o sal da terra, a luz deste mundo. Aonde você entra, quando o cristão entra num lugar, as pessoas têm que saber que aquela pessoa tem a luz. Sim. E muitas das vezes a gente está tão igualado com o mundo que essa diferença nem aparece mais, não é verdade? Então aqui Deus está dizendo, não façam as mesmas práticas, né? Então a gente não deve imitar o mundo, né? O mundo que tem que ver a diferença nos cristãos, né? E hoje em dia tá tudo assim, venha como estás e continue como estás. Mas não é assim, né? A gente tem que ir como estamos, porque Jesus, o Espírito Santo, ele nos transforma e nos faz viver uma nova vida, uma vida de diferença, uma vida de luz, e ser diferente no meio do mundo, né? Sim. Você quer falar alguma coisa? Aqui quando ele vem falar que não faça as coisas que eram feitas no Egito, por exemplo, né? O Egito era uma terra com uma vaidade muito grande, né? Com uma vaidade muito grande. Tanto que lá na frente, uma egípcia, né? Se torna mulher de Salomão, né, e acaba já dando um pontapé inicial para começar a perdição do homem, né, justamente por conta disso. Então a vaidade dos egípcios era muito grande. Um dos exemplos, né, a vaidade dos egípcios era muito grande. Então todos tinham que estar embelezados, bonitos, bem arrumados, né? Hoje a gente vê em livros de história, né, em artigos, a reprodução, né, das características egípcias, né, é bem parecida com os que tem nos filmes mesmo, né? Então eles eram bem vaidosos. Por exemplo, na igreja a gente não precisa ir feio,
largado, largado assim, né? Com aquela nossa roupinha aconchegante de dormir, né? Que é a roupa mais largada que a gente tem, é a mais confortável, né? Mas não tem problema nenhum a gente se arrumar, a gente estar bonito. Porém, qual é o intuito? Você apenas se vestir ou você ir para competir a sua beleza com outra pessoa, né? E isso se torna vaidade. Não é porque você está passando um batom, né? Hoje, por exemplo, você usou o negócio lá para hidratar os lábios, porque a gente está com o tempo seco e tal. Ok. Agora, de repente, você passa as pessoas passam aquele batom vermelhão para chegar lá e tipo, ó, cheguei, olha meu sorriso, né? Então, às vezes, a intenção da nossa cabeça é o que faz gerar o pecado, né? Por isso que a palavra diz que o que contamina não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, porque é conforme a nossa intenção que gera o pecado, né? Aqui ele tá, um dos exemplos aqui é a vaidade do Egito, né? Agora, pro lado de Canaã, já é a adoração dos ídolos, né? No Egito mas aqui, na verdade, o contexto é sobre práticas sexuais também, né? Também. É o que mais engloba, também. Mas aí fala dos ídolos. Exatamente. E fala... Do que você falou? Da vaidade. Ídolos, vaidades. Aqui as práticas sexuais também no Egito, porque, por exemplo, o pessoal ele tinha muita... No Egito eles tinham casas de prostituição já no Egito, né? Eles tinham várias concubinas, né? Então, né, isso lá na frente a gente vai ver que se repete, mas é algo que não é do agrado de Deus, né? E aqui no 19:5 diz assim: quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresente-na de forma apropriada, para que sejam aceitos. Então não é de qualquer maneira, né? A gente já leu aqui sobre Abinadab e Abiú, que fizeram um sacrifício estranho, um fogo estranho ao Senhor e foram consumidos pelo fogo, né? Imagine se existisse isso ainda hoje, se Deus ainda fizesse isso. Acho que já teria acabado com a metade dos cristãos, né? Sim. Porque não é de qualquer jeito. A gente tem posso dizer que a gente tem a sorte de que Jesus morreu por nós na cruz e agora somos salvos pela graça. Mas para sermos salvos temos que nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E temos que fazer uma adoração perfeita, porque nós somos o sacrifício vivo, né? Para chegar ao Senhor, um cheiro suave, um cheiro agradável, uma oferta agradável ao Senhor. Então não faça de qualquer jeito, faça as coisas para o Senhor de coração sincero, com vontade, com amor. Faça com excelência tudo que você fizer ao Senhor. E também fala aqui, você quer falar alguma coisa? Pode continuar. E também fala aqui no 19, sobre, no 11, não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome de Deus usando-o para jurar falsamente. A gente tá tão acostumado com o mundo de hoje, né? E é o que a gente estava falando aqui. O mundo entrou no meio dos cristãos e a mentira se torna tão normal, né? Qualquer mentirinha. Tem gente que mente por besteira, por costume, porque não foi educado da melhor forma, né? Mas a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, né? A Bíblia diz isso. E aqui Deus está falando, não mintam. É que eu não sei onde está esse versículo, mas é no Novo Testamento, né? Sim. Então não minta. Qualquer pequena coisa que seja sempre sincero. Porque a pessoa talvez não sabe, não vai saber, mas Deus sabe. Deus está te vendo, Deus ele vê tudo. Então você vai estar feliz naquele momento, mentindo, fazendo da sua melhor forma, mas você está desagradando a Deus. E isso vira uma prática muito suja, né? Porque é tipo um vício. Quando você vê, você já está vivendo uma vida por coisas bobas. Por coisas bobas de mentira. Então é por isso que a gente tem que ler a palavra e pedir para Deus nos libertar de todas essas coisas ruins que entrou no meio dos cristãos. Que Sim. É como uma coisa normal, que a gente nem se examina, né? A gente julga tanto os pecados dos outros
E quando você vê se está fazendo pior, porque não existe pecadinho nem pecadão. Então, olhe para a sua vida, veja o que você está fazendo de errado. Peça, Senhor, abra os meus olhos e os tampões dos meus ouvidos, para que eu entenda, para que eu veja o que eu estou fazendo de errado, veja se é em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. E o caminho eterno não entra mentiroso. Não entra várias coisas que vocês vão ler aqui nesse texto. Então, a gente tem que se consertar e ser santo como Deus é santo. Não, eu tô vendo aqui, ó, que ele fala aqui da geladeira. Do quê? Da geladeira. Olha que interessante aqui onde você leu no 5. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Porém, podem comer dele no dia em que for podem comer dele no dia em que o oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação. Olha que coisa, né? E às vezes a gente congela as coisas durante longos dias. Mas são coisas, apesar de parecidas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aqui tinha vários sentidos, né, para Deus dar essa ordem. O primeiro dos sentidos era o Shabá, que era a guarda do sábado, né? Então, o primeiro, eles trabalhavam diretamente todos os dias no Egito. Então Deus já dá o sábado para eles, já tipo de, vamos colocar assim, como presente, e falar assim, ó, esse é seu dia de folga porque você se lascou ali no Egito. Mas também para eles saberem que Deus provê todos os dias. Então hoje, por exemplo, hoje em dia a gente trabalha todos os dias, né? Pega aí, de repente, vou dar um exemplo, os motoboys que entregam iFood. Às vezes é uma pessoa um pouco mais necessitada, a pessoa está todo dia e não para descansar, não para agradecer o que tem, não para ser grato ou para usufruir daquilo que conquistou, né? E isso é errado, né? E aqui é óbvio que hoje a gente tem a geladeira e não tem nada a ver uma relação com a outra, mas como eles não tinham como guardar, a comida também tinha um outro problema, ela se tornava impura, ela começava a apodrecer, né? Porque eles estavam no local quente, não tinha onde armazenar, como armazenar, né? Então ela começava já a criar ali aqueles seus, provavelmente, fungos, né? Que a gente vê hoje se a gente deixa as coisas fora da geladeira, e isso já era abominação, já era algo impuro, se comesse se tornava impuro, do mesmo modo que Deus vai falar para não fazer o pão com fermento, porque o fermento em si é um fungo também, ele é feito de um fungo, né? E aquilo infla o pão. Então também eles não comem o pão com fermento justamente porque aquele fungo é um tipo de impureza. Olha, é interessante, né? Então aqui são vários detalhezinhos que a gente vai vendo que tem vários sentidos diferentes. Sim. Muito legal. Então é isso, né? Leia, gente, completo, porque tem muita coisa interessante. Sim, e lê resumindo, né? Igual a gente faz aqui, a gente lê tudo e faz alguns resumos, né? Que nem a gente está falando aqui. Por quê? Porque esse é um método de estudo, né? E assim a gente acaba gravando as coisas com mais firmeza. Porque só ler, passa batido e vai para a próxima página, a gente se esquece das coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos mais uma vez por estar meditando a Tua Palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Guarda, Senhor, Tua Palavra nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Do mundo, a ser diferente, Deus, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.